Estamos de volta com mais um episódio do Pode Fortalecer. Sejam muito bem-vindos. Estou com minha parceira Giovana, me chamo Carolina. Eu nem deixei você falar oi. Eu tô vendo. A vida é assim, Giovana, agilidade. Então sejam muito bem-vindos, gente. Hoje estamos com um convidado muito legal, muito interessante, que vai falar pra gente algumas coisas sobre sua vida, sobre sua profissão, e já a gente vai apresentá-lo. Com alguns patrocinadores, CPP Material de Construção e o Bliss Hotel. Muito obrigada, gente. Graças a eles estamos sentados nessas belas poltronas. E o estúdio, né? É isso aí, o estúdio do nosso querido Paulista, o estúdio Som para Rock. Pra quem é de Vassoura sabe que fica aqui na Rua da Feira. Então, se vocês quiserem conhecer o estúdio, saberem maiores informações, entrem em contato com o Paulista. A Voz do Além vai deixar na descrição, na caixinha de descrição aqui embaixo, todas as informações que vocês precisam. Exatamente. E agora vamos apresentar. Paulista. Vamos apresentar agora o nosso convidado. Estamos com o chefe e musicista Carlos Belém. Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite também para os ouvintes. Boa noite a todos. Obrigada, Carlos, por você ter aceitado o convite, por ter vindo, né? Eu sempre comento com a Carol que é um apoio muito grande, né, Carol? Todo mundo, todos os convidados, todas as pessoas que aceitam vir, participar e dividir um pouquinho da história com a gente é muito importante pro Pode Fortalecer, pro nosso projeto e pra nossa história, né, Carol? Com certeza. A gente aprende e os outros também aprendem a escutar um pouco mais também da diversidade que é o mundo, né? É isso aí. E já pegando essa... Esse gancho, né? Vai, por favor. Conta pra gente, Carlos. Você não é de Vassouras, né? Você veio do Rio, a gente tava conversando um pouquinho antes, dando... os bastidores. Eu sou do Rio de Janeiro. Tenho uma história com a região aqui, curiosamente uma história de infância, porque minha família tinha sítio e casa aqui na região de Morro Azul, Sacra Família, que não é exatamente um município de Vassouras, mas é daqui da região muito próxima. E vim já para Vassouras já há 4 anos. Inicialmente meio que experimental, fazia um bate e volta para o Rio de Janeiro, mas rapidamente eu me fixei e resolvi montar minha casa aqui, porque acho que tem uma qualidade de vida que eu vinha buscando, uma coisa mais tranquila e um quintal e uma vida um pouco mais tranquila. Calma. Vassouras traz isso, às vezes até demais. Mas as minhas profissões já me animam bastante, então de tédio eu jamais morrerei, mesmo vivendo em Vassouras. Melhor forma. Mas já que você falou das profissões, Carlos, então conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. A minha vinda para cá tem tudo a ver com a minha trajetória profissional. Na verdade, desde criança que eu tenho uma paixão por música e por cozinha. Na verdade, assim, não só por necessidade, meus pais eram separados, minha mãe era professora, então trabalhava em 3 turnos, a gente ficava muito sozinho. E aí das tarefas do lar que eram divididas entre os meus irmãos, o que me interessou mais foi a cozinha. E minha avó também cozinhava muito bem, e minhas tias eram vários tios, minha avó teve 9 filhos, então era aquele casarão, aquela família com aquela coisa de todo dia cozinhar não sei quanto de feijão, não sei quanto de arroz, e eu ficava curioso e tudo mais. E eu também, desde do ensino fundamental, eu tinha aulas de música na rede pública, mesmo estudando em escola pública, e também era uma das aulas que eu mais gostava. Então, desde criança, na verdade, eu comecei a cozinhar em casa e comecei a estudar música na escola pública municipal no Rio de Janeiro. E comecei a tocar flauta doce, comecei a estudar através da flauta doce, e depois
me interessei por violão, enfim. E aí essa coisa foi avançando. Eu nunca, em pouco tempo, eu já estava, por exemplo, adolescente, ainda no ensino médio, eu foi meu primeiro microempreendimento. Eu comecei a fazer sanduíche natural e vendia na escola. Que legal! Sanduíche natural era uma novidade naquela época. Imaginem isso na década de 80. As pessoas nem sabiam o que era pão integral, ricota, enfim. Me olhavam meio esquisitão assim, mas foi meu primeiro negócio e foi com um dinheiro com que eu vivi, assim, eu não tinha mesada e tal. Então a minha adolescência foi mantida, foi assim. E também comecei a estudar mais seriamente música. Ingressei na escola de música Vila Lobos, que também era uma escola pública, e comecei a estudar violão um pouco mais seriamente. Bom, essa coisa foi andando e no final das contas eu fiz uma primeira faculdade, uma primeira graduação em música e depois uma segunda graduação, já há bastante tempo depois, uma segunda graduação em gastronomia. Essa questão da graduação em gastronomia foi curiosa porque depois que eu me formei em músicas, eu fiquei trabalhando com música durante muito tempo, fui professor, lecionei em praticamente todas as escolas de música do Rio, depois, enfim, abri a minha própria produtora, e aí tinha esse sonho de fazer a faculdade de gastronomia, porque eu sentia a necessidade de um aprofundamento mesmo, de consistência, de fazer aquilo com mais embasamento teórico. Isso é uma coisa minha, é o meu jeito, assim. Sim. E aí o que acontecia? Quando eu tinha tempo, significava que eu estava trabalhando pouco, consequentemente eu não tinha condições de pagar os cursos de gastronomia, que são muito caros. Eram muito caros e são até hoje nas universidades, né? E quando eu tinha o dinheiro para pagar, significava que eu estava trabalhando muito, então eu não conseguia fazer. Aí ficou um tempão assim, dizia, bom, aí um dia eu falei, bom, agora está mais ou menos de tempo e está mais ou menos de dinheiro, então é agora. Aí eu tinha uma equipe de produção, falei, olha, segurem a onda nos projetos, que agora eu vou botar um avental e vou ficar... E aí eu fiz e até hoje eu transito e trabalho nessas duas áreas, mas assim, já tem um tempo que a gastronomia tem tomado mais, tem ocupado mais o meu tempo, mas a música não me abandona, as artes não me abandonam. E eu vim para cá, agora sim, falando da minha vinda, né, falando mais especificamente da minha vinda, eu vim para cá com o convite de Cristina Braga, arpista que desenvolve um trabalho muito conhecido e importante aqui na região, e ela me convidou para chefiar o bistrô do Anaetê, que ainda estava incipiente, estava começando a precisar crescer, estava começando a ter uma demanda que se tornava necessário. Nós tínhamos sido colegas de faculdade, na faculdade de música, fomos contemporâneos na UFRJ, ficamos amigos, trabalhamos juntos depois, e ela me convidou para vir para chefiar o bistrô do ANA e também para ser parceiro em alguns projetos culturais. Das opções de hospedagem, aí eu conheci assim, a minha vinda do Rio para cá era sempre via Vassouras, e a volta era sempre via Vassouras, e aí eu simpatizei com a cidade, falei assim, é aqui que eu quero ficar. Então fiz essa opção. E assim se passaram 4 anos, e hoje já me sinto um cidadão vassourense. Legal. Muito legal. bom. Muito bacana. E agora você atualmente
vai ficar por aqui na região ou você vai ficar mais pro Rio? Porque você disse... Ainda você tem pode projetos falar que você lá? tem uma produtora? Sim. Não, eu estou em Vassouras, estou, digamos, sediado aqui, mas eu tenho uma carta de clientes também importante no Rio, porque, na verdade, na área de serviços de catering, serviços de camarim, eventos, casamentos, etc., eu já tenho uma carta de cliente importante de muito tempo. E também muitas atividades na área da minha produtora, que justamente a minha produtora trabalha com arte e gastronomia, né? Mas eu, até hoje, aqui eu tive trabalhos que me tomaram muito tempo, me exigiram uma dedicação muito grande. Como eu disse, eu vim assumir a chefia do bistrô do Anaetê, cumpri minha etapa, meu contrato, passamos pela pandemia com algumas dificuldades, mas enfim, encerrei minha atividade. Logo depois eu tive o convite de um dos patrocinadores de vocês, do Bliss Hotel, ainda em construção, para assumir a chefia da cozinha do hotel, prestando também uma consultoria ainda durante a fase o hotel estava em construção ainda, em obras, então eu fiz uma consultoria inicial na parte de montagem, utensílio, equipamento, elaboração de cardápio, e aí trabalhei lá também durante um ano, que foi o nosso contrato inicial, ajudei a formar e a preparar cozinheiros para trabalharem lá. Até hoje eu faço a capacitação, até hoje eu faço treinamento e capacitação aqui mesmo? Da equipe de cozinha do hotel, sim, da equipe de cozinha do Bliss. Até hoje eu faço. Mas justamente para ficar mais livre e poder também atender a outras demandas, eu saí de lá dessa função, que eu acumulava a chefia de cozinha com a função cozinheiro, enfim, era uma demanda, porque o hotel não fecha, né? Sim. Aqui o estúdio chega uma hora que você vai, tranca a porta e fecha, em algum momento isso acontece. Na loja enfim, nas Sim. lojas, na padaria, no restaurante, mas o hotel não fecha. Sim. E isso... poucas pessoas se dão conta disso, verdade, né? O hotel simplesmente não fecha. Você sabia? Não tem a coisa assim, encerrou só o troca expediente. de tudo, né? Menos da cozinha. Encerrou o expediente, entendeu? Vambora. Vou ser sincero, na hora que você falou que eu me dei conta disso. Pois é. Realmente é uma coisa que a gente não percebe, assim, vai no automático, né? Não fecha. E... não vai trancar todo mundo lá dentro. Mesmo que você, a princípio, não tenha, por exemplo, uma cozinha funcionando 24 horas por dia, você vai... Em algum momento surgem as demandas dos hóspedes, as mais 3 horas da manhã, o hóspede pode precisar de alguma coisa e você tem que socorrer. Então, o hotel não fecha. Sim. E aí, logo depois que eu achei que eu fosse ter um pouquinho de tempo a mais para minhas múltiplas atividades, eu fui... e aí eu recebi um convite do Vale das Cabras, que que produz queijo, laticínios de cabra, queijos de cabra, cria cabras aqui em Vassouras, no distrito ali de Cananéia. E recebi um convite porque eles construíram um restaurante e aí me convidaram para implementar, fazer a mesma coisa, fazer essa consultoria inicial e tudo mais. Mas assim, por vários motivos, o restaurante abriu na época de setembro, quando começaram os temporais, teve muito problema de chuva, o acesso não era tão fácil, e depois teve Copa do Mundo fora de época, e teve dia de eleição, e as eleições tinham um clima tenso, então os 2 domingos de eleição não tinha cliente no restaurante, a Copa do Mundo pegou também, e depois aquelas chuvas que... Enfim, por vários motivos, a gente conversou e eles preferiram dar um tempo para rearrumar a casa, mas aí eu sigo na minha missão de professor de ensino, né? Eu sempre fui professor também, tanto em música quanto em gastronomia,
E aí agora, atualmente, eu faço, além de fazer capacitação, como eu disse, né? Eu, por exemplo, a chefe de cozinha do bistrô do Anaetê foi preparada por mim lá, trabalhou lá, foi minha auxiliar e diz ela que aprendeu tudo comigo e está lá até hoje. Depois continuo fazendo capacitação também para a equipe de cozinha no Bliss. E conseguimos implementar no PIN o curso, que a princípio é um projeto social na área de música, mas conseguimos implementar também, mesma coisa, prestei uma consultoria, conseguimos montar uma cozinha-escola, ainda longe de ter o equipamento ideal, mas assim uma cozinha-escola em perfeitas condições de funcionamento. E comecei oferecendo cursos pagos, cursos de curta duração. Eu fazia, por exemplo, o primeiro curso foi preparações, ceia de Natal, era um curso em que as pessoas faziam 2 ou 3 aulas e eu ensinava. Para quem gostava de cozinhar, eu ensinava, passava alguns pratos, e enfim. Começou assim, depois teve um outro na Páscoa. Mas aí conseguimos finalmente lançar os cursos gratuitos, porque eu tô falando muito, né? Não, a gente tá te ouvindo, né? Eu tô aqui entretida. Você é estrela, brilhe. Fique à vontade. Não, porque assim, enfim, o que acontece? Eu acho, eu tenho a absoluta convicção. Eu tive a oportunidade de estudar na França, cruzei toda a França com a orientação, supervisão do chefe Alain Ducasse, que é o chefe mais estrelado do planeta, coleciona mais de 30 estrelas Michelin até hoje, tem um projeto educacional na área de gastronomia, e através dele eu tive a oportunidade de ir para a França, e eu vi de perto ali, em várias regiões, assim, o quanto, quer dizer, eu já sabia disso, mas ali você entende bem. Não existe um turismo sem uma boa gastronomia, não existe um turismo pulsante e verdadeiro sem uma boa gastronomia, porque as pessoas têm que comer. É uma coisa que parece óbvia, né? Quer dizer, que deveria ser óbvia, mas as pessoas precisam comer. E as pessoas também, quando viajam, quase sempre associam, né? Quer dizer, em algum momento você associa a praia, você já associa mais ou menos lá o peixe, não sei o que, você vai para cada lugar que você vai. Eu até brinco com os meus colegas músicos, porque eles acham que assim, a música que identifica, eu falei, olha só, se você falar na Itália, sai na rua, pergunta para qualquer passante aqui, transeunte, sobre a Itália, ele não vai falar Pavarotti, ele não vai falar das óperas de Verdi, ele vai falar da pizza, ele vai dizer pizza. Verdade. Então, sinto muito, mas assim, a comida é cultural e identifica um país. Então, o fato é que não existe um turismo na Europa inteira. Na França você vê várias cidades, em Portugal também tem cidades com perfil muito semelhante a Vassouras. Inclusive em cidadezinhas, em serra, são as vilas, as pequenas comunas, como se chama também. E assim, as pessoas viajam 2, 3 horas para almoçar, para comer. A pessoa vai para a cidade por causa do restaurante que tem lá, porque, entendeu? Para comer o prato tal, aquele peixe que tem, não sei o que. Então você vê isso direto na França. Estradinhas assim semelhantes, muito semelhantes, por exemplo, as estradas das serras aqui que ligam para as outras cidades, semelhantes. Sim. Que eu digo como serra e natureza, né? Porque são muito mais bem pavimentadas e impecáveis, mas enfim, situações que seriam semelhantes, e você tem restaurantes com 3 estrelas Michelin, com 2 estrelas, você tem pessoas viajando 2 horas. Ela não vai para a cidade e lá ela procura um lugar para almoçar. O roteiro gastronômico já é uma realidade no turismo no mundo inteiro. E no Brasil isso ainda
Está muito incipiente. Eu entendo um pouco que essa região, que o próprio prefeito de Vassouras insiste, a própria região chamada Vale do Café, que fala tanto, né, que o turismo traz receita, o turismo traz renda e tal. Tá bom, mas e aí? Os restaurantes não vão tentar crescer, não vão tentar inovar, não vão tentar buscar uma identidade, porque isso aí, as regiões também criam identidades gastronômicas, né? Se você pensa na cozinha do Nordeste, no litoral, você já pensa em muqueca e vatapá e os frutos do mar. O que Vassouras parece? O que você pensaria? Que tipo de comida? Eu acho que essa eu não sei se seria um tipo de comida. Não sei se existe aqui ainda assim produtos que sejam tão característicos, mas você pode fazer uma cozinha clássica extremamente bem feita. Você pode ser um restaurante de excelência por vários motivos, não necessariamente por ingredientes específicos, né? Eu não sei se sua pergunta foi nesse sentido. Sim. O fato é necessária uma capacitação técnica, é necessário que se dê esse enfoque. E é claro que é uma pretensão achar que sou eu que vou fazer, mas eu estou tentando dar a minha contribuição no sentido de que as pessoas entendam, tenham um pouco mais da história da gastronomia, da cultura gastronômica, conhecer as técnicas clássicas, conhecer as bases, para que aumentem as opções, para que surjam opções mais elaboradas. Até. Mais elaboradas. Não seja só assim, tipo um arroz e feijão. Por exemplo. É um pouco isso. E aí... Mas é porque aqui em Vassouras pode até começar, mas aí a pessoa já acha que se fizer um prato mais elaborado tem que colocar o valor também extremamente caro. E aí vai ser realmente sustentado por turistas. Só que o turistas não é todo final de semana, não é o fiel que vai estar ali sempre, porque ainda não tem esse renome. Não são restaurantes com renomes lá no Rio de Janeiro que a galera vai sair pra vir pra cá. E aí você quer fazer um prato elaborado, maneiro, mas tem muitas, tipo, coisas positivas e negativas que pesam a você avaliar um prato. As pessoas também querem se valorizar, porque é tipo arte, mas a arte não é valorizada. Se eu vender agora um quadro meu, por exemplo, eu posso fazer horas. Mas por eu não ser conhecida ou por ser alguma coisa, sei lá, vai diminuir o valor. Não é muito... Aqui em Vassouras falta visão. Veja só, Vassouras tem uma vocação, um DNA, uma vocação artística, musical importante. Eu vim muito aos festivais do Vale do Café, que inicialmente quase tudo era concentrado aqui em Vassouras, e eu via a quantidade de estudantes de música, da garotada estudando música, músicos importantes trabalhando aqui, o PIN com esse projeto social que já tem mais de 20 anos, que teve repercussão fora. Eu trabalhei com o PIN eu conheci o PIN quando eu fazia projetos de formação de plateia no Rio, e tomei contato do trabalho deles e levei para eles se apresentarem lá para as crianças da rede pública. E tem o potencial, e tem pessoas, sabe, as pessoas me procuram muito, os alunos, a gente abre inscrição e tem muita gente fazendo. A gente já está agora, a gente começou no ano passado os cursos públicos, que aliás eu tenho que fazer um agradecimento à prefeitura, porque foi graças a uma parceria com a prefeitura que a gente conseguiu fazer os cursos gratuitos. A minha ideia é assim, fazer cursos pagos de curta duração para as pessoas que sejam, primeiro, que possam pagar. Sim. E que também que seja mais por diletantismo, que gostem de cozinhar e queiram fazer um belo prato para os amigos e tudo mais, mas que a gente tenha um curso de perfil mais profissionalizante para... Nos cursos eu tenho alunos que trabalham nas cozinhas das fazendas da região,
que trabalham em casas de família, que trabalham em restaurantes da região. Legal. E aí isso vai, pouco a pouco, assim, isso é um retorno que os próprios alunos dão, do tipo assim, olha, lá na fazenda fiz um jantar, usei isso, agradou, fez muito sucesso e tal. Levar questões de segurança alimentar, higiene e segurança alimentar também e isso vai se multiplicando, né? Isso não é uma coisa que aconteça imediatamente, mas eu vejo um potencial aqui, até enquanto produtor artístico eu sei do potencial musical, artístico, mas fica essa coisa, um potencial e tal, então não adianta dar um passo para frente e 2 para trás, tem que tentar tocar essa coisa para frente. Exatamente. Né? Então, agora, o museu o Museu Vila de Vassouras eu acho que vai ser um marco importante, acho que vai ser um referencial, porque é um acervo de obras de arte impressionante, assim, impressionante de valor. Certamente isso vai ser um destino turístico na área de turismo cultural. E acho que musicalmente tem coisas extraordinárias acontecendo e a gastronomia vai acompanhando isso. Também acho. E Belém, vou chamar de Belém, tá? Deixa eu te perguntar, dentro da culinária, né, da gastronomia, tem o seu próprio estilo, certo? Tem estilos de chefes. Sim. Porque ninguém cozinha igual, né? Acho que é igual que qualquer outra profissão também, ninguém é igual a ninguém. Mas assim, agora em termos técnicos mesmo, existe estilos de cozinhar, por exemplo, às vezes mais sofisticado, aqueles pratos mais mega elaborados, ou uma gastronomia mais roots. Não sei nome, é isso que eu até tô te perguntando. Eu queria entender mais ou menos, por exemplo, qual o seu estilo de chefe? Como que é a cozinha, a culinária pra você? A pergunta é boa. é boa e complicada. Imaginei. Primeira coisa, assim, existe existiu, né? Surgiu, enfim, na França, em um certo momento da história, a tal chamada haute cuisine, a alta cozinha, né? Que tinha um foco muito importante nos ingredientes. Então a alta cozinha está sempre associada a produtos mais raros e consequentemente mais caros. Sim. Né? E a profissionais que saibam lidar com esses produtos. Né? Não adianta você ter o melhor foie gras do mundo e entregar para um cozinheiro que não saiba o que fazer com aquilo. O mesmo acontece, enfim, com o açafrão, com as ostras, com as trufas. Né? Então, durante muito tempo, a boa cozinha, isso foi um momento da história importante, ela estava associada, digamos, a um requinte, a uma coisa rara e a uma coisa cara. E no Brasil, né, por não estar no leque dos países desenvolvidos, primeiro mundo, etc., hoje diminuiu, mas tinha muito aquela coisa de que o bom produto era o europeu, era o francês, então... Sim, tal. Tem muito isso. Essa coisa mudou demais, porque, por exemplo, o Brasil, e isso eu ainda peguei essa transição, o Brasil, a produção de vinho no Brasil subiu muito de nível, os queijos brasileiros, nem se fala, assim, são queijos que uma produção tanto em quantidade quanto em qualidade, variedade. E hoje em dia o olhar na gastronomia mundial, mesmo para a alta cozinha, não está tão associado a um produto necessariamente caro, mas assim a como é que aquele produto é tratado.
Então, de repente, hoje, na alta gastronomia, você pode ter um restaurante estrelado que tenha quiabo, entendeu? Como ingrediente, por exemplo, que era impensável no Brasil na década de 1970, quando os franceses começaram a chegar aqui, trabalhar e abrir restaurantes e tal. Isso eu estou falando em termos gerais. Existe uma tendência no mundo, primeiro, de produtor local, produto local, produtor local, cozinha local. Ou seja, a França não faz a melhor comida do mundo, mas provavelmente ela faz a melhor cozinha francesa do mundo. O Japão faz a melhor cozinha japonesa do mundo. E o Brasil faz a melhor cozinha brasileira do mundo. É simples, é mais ou menos isso, entende? Agora, se você prefere a comida japonesa, te agrada mais, isso é uma outra história. Sim. Agora, o meu estilo, eu, por conta da minha história, que é uma história de família simples, família grande, suburbana, tem um estilo da comida raiz, da comida né, de panelão, caseira. Da comida caseira. Então eu não tenho como negar e fugir disso, que isso tudo está na minha memória gustativa, minha memória afetiva. Sim. Mas a minha formação técnica foi toda francesa, por conta da escola do Alain Ducasse. Então a minha técnica, digamos assim, ela é da técnica clássica da escola francesa. Mas cada vez mais eu busco trabalhar com ingredientes locais. Tem alguns problemas estranhos aqui, por exemplo. Meus colegas no Rio conseguem comprar os tomates San Marzano de Paty do Alferes lá. Eu não consigo aqui. Tenho produtores de queijo de Miguel Pereira que entregam no Rio de Janeiro e não entregam em Vassouras. Então, assim, difícil, né? Não ajuda, né? Dá pra entender. Não ajuda. Já deixa o recado aí pra galera, gente. Não, mas é verdade. Sim. O Paty do Alferes está produzindo tomate San Marzano, que é um tomate, é o melhor tomate, assim, é o tomate de origem, de denominação geográfica. É um tomate, é uma grife de um tomate da Itália que dá nos pés do vulcão Vesúvio. É um tomate doce, delicioso, maravilhoso. E Paty do Alferes consegue produzir orgânico sem nenhum... Enfim, é uma produção pequena, mas essa produção, os restaurantes, os chefes no Rio de Janeiro conseguem comprar e eu aqui não consigo, entendeu? Porque é uma produção pequena. E agora, talvez também, eu não estou culpando ninguém, mas é um ciclo vicioso, quer dizer, não tem demanda aqui, talvez não interesse ainda. Né? Então, pode ser. Vale mais a pena, eu tenho uma clientela lá, vale mais a pena eu fazer um frete, um trajeto, eu deixar minha reserva para eles, do que atender um ou outro chefe enlouquecido que resolveu usar esse tomate aqui em Vassoura, sabe? Assim, mas é difícil a gente definir a própria cozinha. Eu falo da minha cozinha mais pelo que os críticos, pelo que já escreveu sobre ela. Quer dizer, ela é uma cozinha de base técnica clássica, mas com um sotaque brasileiro. A minha cozinha é mais brasileira do que outra coisa. Eu me sinto muito pouco à vontade, assim, com a cozinha de determinados países para fazer profissionalmente, que eu digo, né? Sim. Então, assim, eu acho que seria muito pouco honesto de minha parte, por exemplo, investir na cozinha asiática, ou mesmo na cozinha mexicana, ou na cozinha peruana, que está super na moda. Eu adoro, mas eu acho que não seria meu, talvez, não seria eu ali. Eu acredito também que a gente tem que amar o que a gente come, o que a gente faz, né? Então, assim, se você tem já essa memória afetiva também por causa do seu passado, você já ama a comida brasileira, tipo, já do seu coração. Então, você reproduzir isso fica, vamos dizer, mais fácil, por mais que não seja fácil. Comida brasileira, só no Brasil mesmo pra você comer perfeito, né? Ou brasileiro que tá pra fora. E tem questões pra mim que são muito óbvias, assim.
na base clássica francesa, o elemento principal, por exemplo, o álcool, que a gente flamba todas as preparações e tal, basicamente é o conhaque. Só que assim, eu tenho cachaças envelhecidas aqui no Brasil, tem cachaças produzidas aqui em volta, aqui na região, de altíssima qualidade, envelhecidas, que vão me dar um resultado muito melhor e está ao meu alcance aqui. Então, eu trabalho muito com adequação de ingredientes, sabe? Legal. Ao invés da baunilha, eu uso o cumaru, que é a baunilha brasileira da Amazônia, e ao invés no lugar do conhaque, normalmente eu prefiro usar uma cachaça envelhecida. Em alguns casos até xarope de romã, eu uso melaço de cana, enfim, sempre procurando, mas a minha cozinha tem um forte sotaque brasileiro, sim. Delícia, então a gente já vai marcar. Já vamos marcar um banquete, aí você faz várias coisas pra gente. Ai, gente, pode fortalecer se achando, né? Tipo, vamos fazer um boquete aqui. E uma coisa, por exemplo, você acha que tem idade pra pessoas que querem se tornar chefes? Não. Tem estilos? Porque tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais calmo. Personalidades diferentes, né? O que você, tipo, a gastronomia, você acha que é pra todo mundo? Também não, né? Eu também não. Que eu acho que tem que ter o dom, tá? Aguentar, ter que cortar as coisas. Sei lá. Eu não sei se isso é tão diferente do que em outras profissões. Eu, por exemplo, não teria condições de exercer muitas profissões que existem aí no mundo. Talvez a maioria delas eu não fosse capaz. Eu teria que me esforçar muito para conseguir exercer algumas e outras seria absolutamente impossível. Então eu não sei, mas assim, existe o dom, existe um dom. É difícil definir o que é o dom, porque é uma coisa que não é palpável, né? Mas assim, o fato é que existe o dom. Da mesma forma, se você entrega o mesmo texto, um mesmo texto para um mesmo texto para um mesmo grupo de atores, encenarem o mesmo texto, o mesmo palco, o mesmo cenário, o mesmo grupo de atores, e aí você muda o diretor do espetáculo, vai mudar esse resultado. Como um treinador de futebol com o mesmo time, sim, vai mudar esse resultado. E como o chefe de cozinha com o mesmo grupo de cozinheiros e até com os mesmos ingredientes, né, também vão produzir resultados diferentes. Tanto que existe uma coisa da mão, tem uma coisa que vai além, que eu não sei se é exclusivo, que nas artes também acontece muito, né? Você vai ter os alunos de violão do mesmo professor, estudando o mesmo repertório, etc, 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 e cada um vai ter um desenvolvimento, e às vezes vão todos eles tocar muito bem, e a mesma música, mas com um som, com alguma coisa que a gente não consegue explicar, que tem a luz, né? O artista tem a luz, e tem esse dom do cozinheiro, tem o dom a Dona Canô, mãe de Maria Bethânia e Caetano Veloso, ela falava que o sal é um dom. Então ela ensinava as receitas, mas quanto de sal? Não, o sal é um dom. Isso pode ser muito frustrante para algumas pessoas, mas que não vão conseguir ter, mas assim, tipo assim, é isso, o sal é um dom, então tem esse dom na cozinha. Agora, qualquer pessoa pode passar a cozinhar melhor, pelo menos para sua sobrevivência ali, certamente qualquer pessoa pode passar de um estágio de nada até um estágio em que consiga garantir o seu jantar na sua casa, certamente. Que bom, eu já sei, eu sou péssima na coisa de salvação. E profissionalmente, em relação específica à chefia da cozinha, porque o chefe não é exatamente uma profissão, o chefe é um cargo, né? Quer dizer, o chefe é o cargo que, digamos, um cozinheiro formado e bem experiente, ele ocupa, né? Quer dizer, sim. E então, cozinhar muito bem, dominar todas as técnicas e fazer
a comida excepcional garante que você vai ser um excelente cozinheiro. O chefe tem outras questões, ele tem que saber comandar, ele é um regente de uma orquestra, ele é um maestro, ele é um técnico de um time durante o jogo, ele tem que saber o que está acontecendo ali, entender. Então, essa que é um pouco a diferença. E isso em música, essa coisa de ser professor, essa coisa de ser produtor artístico. O produtor, aqui no estúdio o pessoal deve saber bem que dizer, o produtor, a gente nasce com uma coisa assim, tem que resolver, tem que entrar no ar, tem que fazer o programa, a peça vai começar. Então, assim, o produtor resolve. E isso, para mim, na chefia da cozinha foi muito importante. Legal. No sentido assim, olha, não interessa. Tem um cliente, está marcado. Você imagina assim, eu faço casamento, gente. Eu não posso acordar naquele dia, dá pra você mudar, você pode casar amanhã. Porque eu já não tô bem. Eu já não tô legal, sabe? Você pode casar amanhã, não tem como, entendeu? Então você tem que resolver, você tem plano A, plano B, tem a coisa da rapidez de você, gente, como é que eu vou resolver isso agora? Sim. E isso vai desde um prato que tá desandando, que tá tudo dando errado ali, que você com técnica e com experiência consegue resolver, até a questão mesmo da gestão de pessoas, né, de lidar, de saber, de ter comando, de ter firmeza sem precisar daquele estereótipo do malvado, sem, não é isso, mas comando tem que ter. Tenta imaginar um navio, um transatlântico gigantesco com milhares de pessoas, né? Ou um hotel em Dubai com 1.200. Tenta imaginar uma cozinha tendo que funcionar 24 horas por dia para produzir para 1.000, 2.000 pessoas. Nossa, 24 horas por dia. Você imagina se você não tem um comando firme, quer dizer, por isso que em alguns momentos é necessária mesmo uma postura militar. Existe uma hierarquia na cozinha que vem muito da questão militar, que em alguns casos é necessário para funcionar. Você pode ter uma brigada de cozinha com 50, 60 cozinheiros, né, divididos em, entendeu? Que vai desde o café da manhã até a ceia, almoço, jantar, lanche e enfim. Mas eu só estou falando isso para distinguir bem a questão da profissão, entende? Quer dizer, sim. Mas isso até que você falou agora... Mas pode continuar. Então, o chefe, ele de preferência deve conhecer muito bem toda... Como é que eu vou dizer? Por exemplo, você pode ter um cozinheiro que tenha mais agilidade em alguns procedimentos do que você tem. Sim. Assim como muito maestro não vai tocar um instrumento com a desenvoltura que aquele músico toca, mas ele tem que conhecer muito bem tudo aquilo e tem que saber reunir, juntar e botar aquilo ali para funcionar. Nesse sentido, e na verdade é a produção, né? Quer dizer, eu acho que eu estou produzindo. Quando eu estou preparando um espetáculo para entrar em cartaz, eu estou fazendo uma produção que, para mim, quando eu estou na cozinha preparando um prato para servir para o cliente, é uma produção. Eu até brinco, sempre coloco nas minhas postagens, quando eu faço na questão do empratamento, né, de você ter uma apresentação, dos meus cursos, eu sempre pego a mesma receita, a mesma preparação, e faço 2, 3, 4 formas de apresentar diferentes para você ver como é que muda tudo. Então eu até costumo dizer que o prato é a tela em branco do chefe, né? Quer dizer, o artista, o pintor, ele está lá com aquela tela em branco, né? E aí vai. Você pode... as cores que você tem são essas daqui. Você vai entregar para cada um. E aí, da mesma forma... ou seja, eu acho que existe uma maneira existe uma maneira, o modo de vida na vida do músico, na vida da artística e na vida da cozinha, que tem muito a ver essa questão da harmonia, da
da sintonia, do tempo das coisas. E de você trabalhar, quase sempre, na verdade, você trabalhar enquanto os outros se divertem, né? Então, assim, por exemplo, sábado, domingo, para mim, eu não sei o que é domingo, feriado. Nunca sei que amanhã é feriado. Várias vezes eu saio na rua e vou, entendeu? Eu entro num lugar de cima, tá tudo fechado. O que tá acontecendo? Tá tudo fechado, não tem que estranho. Aí é domingo, é feriado hoje. Então, eu não sei o que é há muito tempo. Graças a Deus também, toda, né? São coisas comuns nessa profissão, mas é lógico, né? Porque se você trabalha, isso está diretamente ligado ao entretenimento, né? Sim, então... A Ju, né, até que falou, a gente trouxe uma nutricionista, ela falou uma coisa assim que me chamou muita atenção, que a parte que o momento que a gente reserva ali para fazer nossas refeições, né, tá muito ligado à nossa socialização enquanto ser humano, né? É um momento que a gente vai sair com os amigos, vai beber com os amigos depois do trabalho, vai para um jantar, ou para um encontro que seja, né? É o jantar em família, é o jantar com os amigos, enfim. Então, A comida une. tá muito relacionado a essa parte de socialização, e eu acho que isso também acaba se relacionando com o que você falou lá atrás, no início do turismo, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas, assim, quando viajam, né, para outras cidades e tudo, acabam indo com essa intenção realmente de conhecer a cultura local, como você tinha falado do aspecto cultural, de conhecer como é que as pessoas que moram ali, né, de conhecer efetivamente as pessoas, quem são, né, a história delas, a história da cidade. Então acho que tem muito a ver com isso também, né? Porque se fosse só para ver, eu quero ver a Torre Eiffel, eu quero ver... Aí você pega foto, pega na internet e fica olhando ali. Agora, aroma ainda não tem, sabor ainda não tem. E eu falo isso com a Carol. O calor, né, o toque das pessoas, aqueles cheiros, aqueles sons todos que envolvem ali, aquilo não existe, né? Quer dizer, viajar é necessário. Viajar é necessário, eu acho que em qualquer profissão. Você entender como é que se exerce a sua profissão em outros países, como é que outras culturas, como é que outros países, como é que outros povos exercem a sua profissão, isso traz um enriquecimento incrível e fundamental para você se reinventar, para você renovar, para você crescer, sabe? Sim, também concordo. E o que você... Eu fiquei curiosa quando você estava falando, Carlos. O que você gosta, assim, de fazer mais, assim, de elaborar, de cozinhar efetivamente? Assim, algo que você poderia fazer. Fala um prato eu pra digo gente. todo dia, porque, assim, é uma coisa que acho que tudo que cai na rotina que a gente faz muitas vezes acaba cansando, é inevitável isso. Mas, assim, uma coisa que você realmente tem prazer, que toda vez que você tem essa demanda, você se anima realmente. Você está falando de estilo, de pratos? Pode ser um prato, especificamente. Não, o meu estilo, o que eu mais gosto são os pratos de preparações muito longas. Olha! No sentido assim, eu fico absolutamente fascinado com as transformações que vão acontecendo durante aquele processo, sabe? Então, assim, você preparar um molho que que do início, a forma como começou para o final, os processos por onde ele passou, você fazer um demi-glace, que é um molho clássico, que é um caldo de carne, são no mínimo 40 horas de preparação. Aquilo começa praticamente água e quando termina você tem aquele molho espesso com aquela concentração de sabor. Eu gosto demais. Tem a ver com um pouco da cozinha brasileira, da cozinha regional, das preparações longas, assim, aquela carne de carne assada que a vovó fazia, que a gente hoje em dia até chama do frita e pinga e frita, que era uma carne que você fica lá, minha avó botava na panela, aí deixava ela fritando ali, e quando aquilo começava a tostar um pouquinho, coloca um pouquinho de água, aí aquilo vai liberando o sabor, deixa mais e tal, e no final eram 3-4 horas. É muito diferente você chegar aqui ao supermercado, comprar uma carne, bota na panela de pressão, tal, espera 15 minutos e abre. Não tem como, não tem como.
Então eu adoro. Eu adoro, realmente, eu gosto muito de massa, de preparar pratos com massa, assim, eu tenho italianos na família, então eu tenho uma forte ligação com a cozinha com a cozinha italiana, com a cozinha mediterrânea, mas a minha ligação principal é com a cozinha brasileira. Eu adoro preparar um bom cozido, um bom vatapá, adoro feijoada. A minha feijoada são 3 dias também de preparação, entendeu? Feijoada é sábado, terça-feira já tem compras e quarta-feira já começa o processo. E aí e só vai estar boa para servir no sábado. Porque eu tenho esse fascínio pelas transformações, sabe, do processo. E que é bacana quando você vê que a pessoa vai comer e diz assim, cara, como é que você chegou assim? O que tá aqui? Como é que você chegou a isso? O que você fez? Ficou tão bom. Eu digo, vai ter. Aí quando você começa a falar pra pessoa, não, deixa, é muito... 3 dias na cozinha. Não dá não. Ai, que gostoso. Eu vou repetir a pergunta que a Carol fez nos bastidores, a gente já sabe a resposta, mas eu vou perguntar de novo, que eu quero que você fale para as pessoas, assim, tem alguma coisa, tem alguma das áreas que bate mais forte, assim, para você no coração, que você goste mais, a gastronomia ou a música, ou a paixão é dividida igualmente ali para as 2 áreas? Pois é, como a gente estava conversando, assim, essa coisa de ter essa dupla. Aliás, eu não falei para vocês, na verdade foi muito divertido, porque o meu curso de gastronomia eu fiz assim ultra secreto, ninguém sabia, porque eu trabalhava no meio musical, no meio artístico e tal. Todo mundo achava que eu cozinhava muito bem, sabia, e ninguém tinha a menor noção. E aí, na primeira aula, eu entrei no vestiário e botei o uniforme, porque era um rigor danado, sabe? A gente tinha inspeção, tinha que fazer, se não tivesse com a barba feita, não entrava. Aí a gente entrava, ia pro vestiário, botava dolma, botava aquele negócio branco e tal. Aí eu comecei a viajar, assim, eu falei, gente, comecei a criar um personagem secreto, sabe? Assim, tipo, sabe o Super-Homem quando entrava na cabine para trocar, girava, saía para... Aí eu entrava no vestiário, aí eu, assim, não existia nada no mundo para mim, não existia nada. Eu podia estar com uma peça de teatro em cartaz lá, com o teatro tá desabou. Não sou eu, é como se eu tivesse incorporado uma outra. E isso foi muito divertido. E, na verdade, até hoje, eu acho que, primeiro, profissionalmente, em termos financeiros, é muito interessante, porque às vezes um dos lados não vai bem e o outro... Então não está uma fase boa na área cultural, mas aí a gastronomia me salva, e vice-versa. É muito difícil dizer, eu não vivo sem nenhuma delas, mas e acho que às vezes elas conseguem andar juntas. Agora, quem é músico sabe que para você ser um bom músico realmente profissional, aquilo quase que te exige uma dedicação exclusiva, e para você ser realmente um chefe de destaque também. Mas eu vou conseguindo transitar nessas 2 áreas, que eu acho que eu procuro buscar o que elas têm de semelhante. Então, por exemplo, quando eu falo da questão de que às vezes uma área vai mal, por exemplo, a área a pandemia, a fase inicial da pandemia, por exemplo, para a área artística, ela foi avassaladora, muito profissionalmente falando, né? Porque você não pode fazer show, não pode ter peça em cartaz, não. Mas, por exemplo, para gastronomia para algumas áreas, por exemplo, de delivery, de cozinha, muita gente passou. Foi uma área que, por exemplo, que sofreu menos, para mim, por exemplo, sofreu menos impacto, no sentido de que eu continuei trabalhando, podia fazer serviço, podia fazer encomendas, enfim. Então, até nisso, quer dizer... E na verdade, eu acho divertido, assim. Eu, inclusive, usava
O meu nome completo é Carlos César da Costa Belém. E o meu nome na área artística era Carlos Belém. E aí o meu nome de chefe era César da Costa, que eram os nomes do meio que sobraram ali. Então ficou uma coisa de duas pessoas. Aí chegou num momento que isso começou a... Eu mesmo me confundia, sabe? Eu ficava assim, não é confundir, eu ficava assim... Eu falei, não, isso não tá muito sincero, vamos deixar isso pra lá, vamos fazer um nome só e a gente... Foi pra mim mesmo que enrolou, aí ficou o Belém, né, como eu sou mais conhecido, mais chamado. E agora eu também só vou te chamar de Belém. Paulista, fala aí a pergunta. Paulista tem uma pergunta. Você achou que eu ia deixar eu fazer a pergunta? Não, uma coisa assim, o que você diz hoje pra quem quer seguir a carreira de gastronomia, na área de gastronomia? Primeiro, buscar referências. Buscar referências significa ler muito. Hoje em dia, com a facilidade de acesso a sites e a bons profissionais de cozinha e tal, quer dizer, não falta informação, mas eu acho que tem que ter referência, tem que viajar muito, tem que conhecer em loco, tem que viajar pelo Brasil. O Brasil são várias culturas, então eu acho que tem que tentar, digamos assim, depende um pouco dos recursos que a pessoa tem. Não precisa ser rico, você pode começar pesquisando pela internet, tentando livros, vai estudando receitas, vai fazendo testes, vai errando e acertando. Procura referências sobre quem é que está falando com você, ou seja, não é pegar a internet, qualquer receita, quem é essa pessoa? Qual é a história dele? O que ele faz? Isso daí parece uma fonte confiável. Então, e aí tentar seguir, reproduzir receitas. Agora, eu acho que tendo a oportunidade de fazer uma faculdade, eu acho que você corta muito caminho, sabe? Você é um atalho importante. Não é obrigatório, tem muitos chefes autodidatas, no mundo inteiro tem excelentes chefes autodidatas. Aliás, no Brasil, as graduações, as faculdades de gastronomia são muito recentes. Sim. Comparado, obviamente, com todas as outras profissões. São graduações que começaram muito recentemente, mas de verdade cortam um caminho assim, sabe? Você pode resolver em meses o que levaria anos e anos para... tendo essa oportunidade. Agora, estagiar, sabe, procura trabalho nos restaurantes, pede um restaurante que você admira, pede uma oportunidade, vai começar lavando louça, mas daqui a pouco você está cortando uma cebola, daqui a pouco... E vários chefes fizeram carreira assim também, entendeu? Então... eu acho que é isso. E experimentar, buscar, para ser um grande chefe, para ser um bom, você precisa ter referência. Por isso que eu falo assim, você gosta de hambúrguer, você precisa experimentar o hambúrguer, vários diferentes. Você precisa, sabe? E aí você vai dizer assim, na verdade aquele que eu gostava... aquilo era ruim pra caramba, como é que eu conseguia comer aquele negócio? Porque aí você chega um momento que você... sabe criticar. Exatamente, porque buscar referência para você saber realmente que você está fazendo o melhor. As poucas vezes em que eu me atrevi a servir profissionalmente pratos que eu não dominava, como diz hoje em dia, garoto, deu ruim, sabe? Assim, pra que eu fui me meter? Então, assim, eu raramente faço. Mas o que acontece? Como eu trabalho muito com eventos, às vezes, assim,
Noiva, nossa, noiva é uma noiva e mãe de noiva. Eu não sei o que me deixa mais ansioso, se é a noiva, se é a mãe da... E às vezes aí tá tudo fechado, encasqueta, que quer um prato tal, que é uma coisa tal, que eu digo assim, gente, esse negócio, eu não gosto de fazer isso e tal. Vai dar ruim. Mas aí eu... Dá o seu jeito. Por causa de referência, porque aí justamente eu tenho referência, entendeu? E também é uma coisa que eu falo com todos os meus alunos, sempre falei isso para os meus alunos de música e sempre falo isso até hoje para os meus alunos de cozinha. O bom é inimigo do ótimo. Se a sua meta é o bom, se tudo der certo, vai ficar bom. Se alguma coisa der errado, vai ficar razoável ou ruim. Se a sua meta é o ótimo, é o excelente, mesmo que não dê tudo certo, a chance de ficar bom é grande, sabe? Sim. Se você não, tá bom. Sabe aquela coisa assim, não, isso aqui tá bom. Sim. Tá bom. Mas olha só, raramente dá tudo certo, né? Que dia na vida que você acorda que realmente... Uau! Tudo deu certo, do início ao fim, sincronizou. É muito... Raramente tudo dá certo. É raro. Então, assim... Se raramente tudo dá certo, quer dizer, é melhor que você busque um nível de excelência e, na maioria das vezes, quantas vezes, eu não sei, quem é músico sabe também, que o público delirou com aquele show e o artista, o músico, ele sai, putz, hoje não foi legal, não toquei bem, fiz isso aqui. Mas é porque... E na cozinha eu também sei disso. Muitas vezes acontece, né? Muitas vezes eu sei que digo assim, cara, esse troço tá muito ruim. Mas assim, é um muito ruim que tá muito abaixo do excelente que eu queria, que eu esperava. Mas quem tá consumindo não tá ruim. Não tem aquela referência. Sim. Então, eu acho que é isso. Voltando para a sua pergunta, né? Quer dizer, eu acho que em termos gerais, primeiro ter essa determinação, buscar sempre o excelente, tomar cuidado com as fontes, quer dizer, vai buscar receitas, vai buscar técnicas, vai buscar cursos, procura saber um pouco quem é que está falando ali, porque muita besteira que se fala, não é besteira, é porque tem espaço para todo mundo. A internet possibilita que você... chegue lá, vou criar um blog de gastronomia. A pessoa, sei lá, pode criar. Pessoa já fez, pode criar, não pode? Vou criar uma página, vou criar um curso. Agora, viajar muito, sempre viajar, procurar, tentar viajar para conhecer a cultura gastronômica. Gente, o Brasil felizmente eu tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil inteiro. É uma diversidade e são vários países. Muito doido, são vários países. Bem diferente. São vários países. É uma coisa impressionante. Em termos até de fala, de comportamento, de estrutura, de pensamento, mentalidade, muita coisa, tudo muito. Sotaque, tem regiões do Brasil que não dá pra você entender o idioma que eles se falam. Assim. Não dá. E com a comida acontece a mesma coisa, com a música também um pouco. Né? A bossa nova ficou com a cara do Rio de Janeiro, né? O tal do rock paulista na década de 80 no Rock Brasil, não sei nem se vocês eram nascidos, enfim, mas década de 70? De 80, quando surgiu o Rock Brasil, sim, que não existia Rock Brasil, isso nasceu lá no início dos anos 80. O rock do Rio de Janeiro era completamente diferente do rock de São Paulo. O rock de São Paulo o pessoal dizia que era um rock escuro, né? Cheio de fumaça, poluído, dark. E o rock do Rio de Janeiro era tudo sol, praia e era blitz. Se você for ver as bandas, era tudo muita alegria. E o rock de Brasília era super político. Por questões óbvias. Sim, né? sim. Então você vê que era um movimento do rock nas 3 cidades... já nasci e ficaram com caras muito diferentes mesmo. Diferente. Enfim, mas isso é um dos fascínios do Brasil, eu acho. É um dos problemas, porque você fazer dar certo um país, né, que, com essas dimensões
Né? Você achar que uma lei que se aplica bem para uma cidade do sul vai se aplicar igualmente bem para um território no norte, entendeu? No Acre, Sim. que o pessoal até brinca, que nem tem certeza se existe, quer dizer, porque, mas não é, porque assim, por que você vai achar que a mesma lei, que o mesmo conjunto de regras vai se aplicar bem, né? Isso é verdade. As pessoas comem coisas diferentes. Sim. É o que você está falando, a cultura é diferente. Tradições. Por exemplo, não existe tanta fome na região norte. Existe pobreza. Pobreza existe no Brasil inteiro. Mas, por exemplo, no Nordeste você tem fome. Entendi. No Norte você tem menos problema de fome, porque você tem todos os rios que te dão o peixe, você tem a mandioca e você tem o açaí. Então, assim, isso a população ribeirinha, a população mais humilde, eles conseguem. Eles vão, porque o peixe está ali, ele pesca. A mandioca eles têm em abundância, então aquilo garante carboidrato. E o açaí é uma missão do homem da casa garantir o açaí daquele dia. Vocês não têm noção do que é. Uma coisa que diária, é o alimento diário. Então você vê, e aí você tem pobreza, mas você não tem tanto a questão da fome como você tem em áreas secas do Nordeste, por exemplo, que você não tem nada, porque você não tem o peixe, você não tem água, você não tem água, não tem mais nada, na verdade. É verdade. Muito doido. Mas a gastronomia tem vários ramos, né, dentro dela. Você vai nadando porque é muita cultura, é muita coisa. Sim. Eu, novamente comparando essa questão musical com essa questão gastronômica, que vocês me perguntaram sobre a minha preferência, certamente a minha preferência nunca será por um restaurante rigorosíssimo que fique buscando estrelas Michelin. E não é, isso é muito sincero. Aquilo é muito tenso, gente. Imagina. É a perfeição todo tempo. Tem chefe que entra em depressão profunda porque perdeu uma estrela Michelin ou porque um crítico falou mal. Assim, tudo bem também, tem o artista que às vezes o crítico escreveu mal, ele entra, mas assim, eu quero ser feliz, assim. Sim. E eu escolho minhas profissões para ser feliz. Eu escolhi minha profissão para ser feliz. Sim. Então, certamente, e eu até falava muito com os meus colegas na gastronomia, que diziam, você vai fazer, você vai abrir um bar. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais interesse num bar do que num restaurante. Eu gosto da informalidade, porque eu acho que você pode ter qualidade, claro. Mas enfim, aquela coisa tensa demais, eu faço, eu vivo ali, trabalhei nesse meio, mas assim, a coisa é tensa. Tem um chefe na Dinamarca, que me fugiu o nome, mas é uma história clássica, ele se suicidou porque o crítico Michelin foi ao restaurante 3 estrelas e ia perder uma estrela para passar para 2 estrelas. E ele suicidou. Nossa. E sabe o que é pior da história? O restaurante não perdeu a estrela. Mas é tudo surreal, entendeu? É um absurdo, assim. Agora você vê se eu quero isso pra minha vida. Nossa, doideira. Então, eu gosto... na mesma coisa, na música... eu tive uma formação muito rigorosa na música clássica, mas eu achava aquilo tenso demais. A pessoa, para tocar um pianista clássico, são 10 horas por dia, a pessoa não pode nem mexer a mão, não pode nem cumprimentar ninguém, porque aquelas mãos têm aquele negócio, aquela vida abnegada de... Sabe, assim, que tudo tenso, e ele acaba o negócio, sabe, que quando acabava um concerto, ele dizia assim, que alívio, ou seja, ao invés de dizer, pô, que barato, que prazer, não, dizia assim, que alívio que passou. Enquanto na música popular sempre teve muito mais a descontração, sim, muito mais aquela catarse, aquele momento de... E eu sempre comparei um pouco a cozinha popular, o bar, o botequim com a música popular e os restaurantes de alta gastronomia associados com a música clássica, nesse sentido de um perfil muito tenso. Hoje em dia mudou um pouquinho, mas ainda tem isso. Então, eu gosto de uma cozinha festiva, eu gosto de um ambiente festivo e acho que
Você pode ter altíssima qualidade sem que... Tem aquela formalidade, né? Sem a formalidade excessiva também. Que também às vezes é um exagero, né? Às vezes, sem a formalidade excessiva. E sem esse nível de ansiedade, de estresse que a pessoa se submete diariamente, porque, enfim... Não faz nem bem, né? Porque você fica, querendo ou não, o tempo todo em alerta, né? Em estado de alerta, quase. As profissões já são competitivas, Exato. O mercado é competitivo, não, né? Quer dizer, cada vez mais em todas as áreas tem que ser o mercado é competitivo, né? E tudo mais. E se você ainda vai buscar uma coisa que exija mais esse tipo de... Eu acho assim... Eu cada vez mais tendo a um ambiente de bar. Legal. Mas um bar que possa preparar um prato de um restaurante 3 estrelas, sabe? Legal. É um pouco Isso que é bom, essa mistura do informal com qualidade, sabe? Parar de comparar, achar que tudo que é informal simples é algo relacionado a ruim e não é tão bom assim, sabe? Até porque, é bom quebrar esses estereótipos. Exatamente. Então, Belém, vamos encerrar? Quer falar mais alguma coisa para o nosso público? Alguma mensagem, sempre pede pra deixar alguma mensagem. O Paulista meio que adiantou, né? Então, o nosso pedido, mas se você quiser deixar alguma mensagem... Primeiro eu quero agradecer a vocês aqui a oportunidade de falar. Quero agradecer a cidade de Vassouras, que tem me aturado aí até hoje. Acho que eu não trouxe muito problema para a cidade, não. Ainda, tô brincando. Vamos deixar o aviso. Tá trazendo conhecimento, né? Com certeza. Tem um amigo meu, um amigo meu que eu conheci aqui, aí ele falou, olha, cuidado, é cidade pequena, não pode fazer muita besteira, não. Aquilo ficou na minha cabeça. Falei, tá bom. Não deixa de ser uma verdade, mas assim, é bom ser polêmico. Mas assim... para quem quiser, quero agradecer também a quem ouviu nossa conversa, quem está assistindo a gente. E eu tenho uma página no Instagram, um perfil no Instagram, Chefe Carlos Belém, que na verdade assim é só que ali dá para acompanhar as coisas que eu faço, tem um pouco da minha cozinha, do meu trabalho. E também faço serviços, como disse, né, de capacitação, de treinamento para cozinheiros e também para eventos desde pequeno, médio e grande porte, desde casamento, bodas, batizado, eventos em geral. Também quem tiver interessado pode entrar em contato comigo na página no Instagram, Chefe Carlos Belém. A gente vai colocar na descrição. Vamos colocar o @, direitinho. Maravilha. E entre em contato com o Carlos, gente. Por favor. Vamos organizar o banquete. Gente, então é isso. A gente finaliza aqui mais um episódio. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, colocar o sininho, né, João? Sininho, pra gente lembrar os velhos tempos da primeira temporada. Vou colocar aqui sininho. Comenta, inscreva-se, mas o quê? Compartilha, faz tudo. Interage com a gente no Instagram. E sigam a gente no Instagram, no TikTok, a gente tá no Spotify também, escutem a gente bastante. E no Twitter, né? E no Twitter. Estamos no Twitter também. A gente tem tudo, gente. A gente tá em todo lugar. Você olha pro lado, a gente tá. A gente aparece. Estamos em todas as redes sociais, gente. E é isso, então até a próxima. E obrigada. Fica com Deus.